Fala motociclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Valente e estou aqui para trazer um vídeo que eu já tinha feito há um tempo atrás, só que eu resolvi jogar fora. Porque sabe aqueles vídeos de iniciozinho de canal que você tem vergonha daquilo que você fez? Então, eu tô trancado em casa, tô aqui na minha casa, quase não tá rodando aí por causa dessa pandemia. E eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre aplicativos para se usar quando você pegar a estrada, até no dia a dia mesmo na cidade dá para se usar. Dá para se usar esses aplicativos tanto de carro quanto de moto, mas são aplicativos que eu uso sempre, principalmente quando eu vou pegar a estrada. Tem aplicativo que eu uso no dia a dia. Eu usei todos eles quando eu fui para Brasília. É, Enfim, sem mais delongas, agora eu vou passar para o computador e eu vou gravar a tela mostrando para vocês esses aplicativos. E daqui a pouco você já vê a minha cara bonita aqui, essa cara, pelinha sedosa. Beleza, rapidinho. Eu fiz uns slidezinhos bem simples para poder me ajudar aqui, eu não esquecer dos detalhes. Não gravei a tela do telefone. Eu resolvi fazer assim que eu achei que seria mais prático. Então, o link para esse slide aqui para vocês pegarem os detalhes das telas estão aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Esses são os aplicativos que eu vou falar. É o Qualp, Radar Droid, The Weather Channel e Drivo. Eu já falei, acho que do Drivo em um vídeo específico que eu tinha acabado de começar a usar, mas vou falar de novo. O primeiro deles aqui então vai ser o Qualp. Esse é um aplicativo que eu usei quando eu fui para Brasília, cara, e foi muito preciso no meu gasto total. Deu diferença muito pequena de valor, mas basicamente para que ele serve? Por isso que eu falei que ele serve tanto para moto quanto para caminhão, ônibus, carro aqui, né? Você diz qual é o tipo de veículo que você está usando, ele vai botar os eixos automáticos ali. Você prepara o seu destino, né? E você pode colocar várias paradas. Então, por exemplo, quando eu fui a Brasília, eu coloquei saída do Rio de Janeiro, coloquei todo o caminho até aí, porque eu fui por um lado e desci pelo outro. Então, eu coloquei todo o caminho de ida, todo o caminho de volta. Você pode botar só, por exemplo, Rio-São Paulo, direto, sem prever uma parada. E aí você vai fazer o cálculo. Você pode colocar todas as paradas que você vai fazer, todo o caminho que você vai percorrer. Depois disso, você manda calcular. Ele vai te dar todo o trajeto certinho. Estão vendo no mapa aqui o trajeto inteiro. Dá para ampliar esse mapa aqui. E aí você consegue pegar algumas informações que são muito maneiras. Por exemplo, quando eu fiz esse cálculo aqui, eu não coloquei a média da Vulcan de combustível, né? Eu simulei aqui uma ida para São Paulo com parada em Resende. Eu não coloquei, que se eu tivesse colocado a média do combustível aqui, ele estaria me dizendo quanto que eu gastaria mais ou menos. Isso aqui foi muito preciso, quer dizer, muito preciso. Foi bem preciso quando eu fui para Brasília. Teve uma diferença pouca ali de uns 50, R$ 60, mas dá para se ter uma noção muito bacana de quanto você vai gastar. O pedágio foi certinho. Ele pegou todos os pedágios com os valores certos de ida e de volta. Depois que você faz isso aí sobre os pedágios, né, as opções ali em cima, você consegue ver todas as praças de pedágio, todos os quilômetros onde vão ter essas praças, qual o valor de cada pedágio. Você pode calcular a ida e volta também, né? Então, quando você vai fazer o cálculo, você diz que você quer fazer ida e volta. Ou você pode, no meu caso, por exemplo, quando eu fiz que eu defini uns caminhos diferentes para não deixar ele calcular por conta própria, fui dizendo os pontos. Então eu não botei ida e volta, eu botei todos os pontos que faziam, que concluíam o percurso inteiro que eu ia fazer. E aí tem essa opção dos pedágios, depois você consegue ver os postos de combustível. Isso aí é muito útil, é muito bacana, porque você consegue prever aonde você vai parar. Eu não lembro exatamente, mas se por acaso ele apontou algum posto aqui que não tinha mais, eu não me recordo, eu acho que não, acho que ele conseguiu pegar todos. E depois aqui você consegue compartilhar isso, você consegue abrir direto no Google Maps para ele pegar essa rota que você colocou ali, já para você, Google Maps ou Waze, já para você seguir essa rota que você definiu, e você pode compartilhar aí, se você vai viajar com outras pessoas, você pode meter esse compartilhamento geral. Então, primeira dica, o Qualp é um aplicativo bem simples, mas com muita informação. E dá para se acessar pelo site também. O Qualp você consegue fazer isso que você fez no aplicativo pelo site. E aí já é até bom que eu coloquei no site aqui, ele está disponível para Android e para iOS.
Próximo aplicativo aqui, que também é um queridinho para mim, eu uso tanto no carro quanto na moto, é o Drivo. Ele é muito simples, mas ele é muito bacana. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, o aplicativo do qual ele é de graça. Esse do Drivo aqui, se eu não me engano, ele custa na faixa de R$ 5 por ano, ou seja, é praticamente de graça, é um valor irrisório. O que que ele faz? Você controla os abastecimentos, mas não só isso, você consegue ver o desempenho do seu veículo. Aí você pode ter o carro e a moto, ou podem ter vários outros veículos aqui que você define quais que você quer. Você bota a marca, as informações do seu veículo. Aqui no caso aparecendo para você está aí a Ruiva, né, as informações da Ruiva. Foi um print que eu dei há um tempo atrás. E ele te avisa quando você tem que abastecer, ele tira a média para você do abastecimento, você consegue fazer agendamento de revisões, de botar para que ele te lembre de revisões que você precisa fazer e te dá alguns relatórios, alguns gráficos, informações sobre o seu veículo, né? Isso aqui são as opções que ele tem, então, é legal também para quem trabalha com veículo, então se você trabalha de moto e faz entrega, ou se você trabalha de carro e faz Uber 99, enfim, você consegue botar receita e aí os gráficos ficam mais completos, porque você coloca receita, despesa e você consegue ver um gráfico bem mais completo mesmo. Você pode colocar, eu uso muito para colocar abastecimento, lembretes e serviços, né? Então, se eu quero que me lembre daqui a um tempo, porque eu preciso fazer um determinado. Na verdade, eu uso lembrete para serviço. Então, se eu coloco, cara, eu quero que ele me lembre daqui quando tiver com a quilometragem X na minha moto, ou daqui a tantos meses, ou daqui a tanto tempo para fazer uma determinada revisão X ou Y, né? Então, a primeira parte aqui da receita é muito simples, mas ele te auxilia bastante na utilização do seu veículo. Então você coloca na sua receita ali o valor, o odômetro, quanto foi. Então, por exemplo, se você trabalha com entrega, você pode chegar e colocar aqui o final do seu dia, né? Como é que ficou o teu odômetro e o valor que você ganhou naquele dia. A mesma coisa com a despesa. Então você pode fazer, se você gastou com combustível no final daquele dia, você vai e coloca quanto você gastou de combustível. Se por acaso você teve um pneu furado no dia, algum imprevisto, você vai colocando ali e aí vê esse gráfico, o gráfico sendo, completando o gráfico, é bem bacana. E os serviços, que é a parte que eu uso bastante, né? Eu boto o odômetro, digo qual é o. Isso é quando você faz um serviço, quando você executa. Então, vamos supor que eu fiz a troca do óleo da minha moto agora. Eu disse que eu fiz no dia tal, tal hora, botei o odômetro, qual foi o tipo de serviço que eu coloquei, o local, você consegue botar na oficina tal, enfim, onde você quer, coloca uma observaçãozinha ali e armazena esse serviço. Aqui são os tipos de serviço, ele já tem uma lista de serviços pré-cadastrados. Eles estão todos em inglês, mas se você quiser, você vai no maisinho ali e adiciona um, não tem o menor problema. E o abastecimento, que é o que eu uso bastante também, né? Vocês verem aí o preço da gasolina que eu botei na moto, foi a grid. Quando eu botei estava 5,29,9, né? Quando eu dei esse print. Mais recentemente já estava 4 e pouco por causa dessa pandemia. Mas enfim, você coloca também ali se você está enchendo o tanque ou não, qual é o seu odômetro, tipo de gasolina, você bota se é gasolina álcool, gasolina premium, gasolina XY, não importa, eu não boto essa variação. Eu sempre boto a grid, então sempre deixo marcado como gasolina e você pode colocar o posto que você abasteceu. E se, por exemplo, você fez uma viagem onde você fez vários abastecimentos, você pode sair colocando mais opções aí dentro dele. Eu prefiro colocar tudo separado mesmo. E foi com base nessas informações que eu coloquei de abastecimento quando eu fiz aquela viagem, que eu consegui bater com o Qualp e vi que foi muito parecido. Então, o Qualp é excelente para te dar uma estimativa e você tem uma ideia de quanto você vai ter que gastar com combustível e pedágio. E aqui você vê o real, não do pedágio, mas do combustível do gasto. Aliás, você pode, se você quiser colocar na parte de despesa os pedágios que você pagou, por exemplo, numa viagem, você pode colocar toda essa despesa ali também.
Você consegue gerar um percurso e aí eu não uso essa parte. Você pode dizer que você foi do destino A ao destino B, qual foi o odômetro inicial, o odômetro final. Eu não uso porque, não sei, nunca usei, mas acho que deve dar um gráfico bem bacana essa parte. Então, se você fez por exemplo, naquele exemplo que eu coloquei de Rio e São Paulo, eu posso ter colocado ali origem Rio, destino São Paulo, colocado o odômetro inicial, final e ele certamente faria uns gráficos, uns cálculos para mim. E quando você tem a conta Pro, você consegue exportar essas informações. Então, por exemplo, eu, no meu caso, como programador, eu consigo exportar essas informações para o Excel e se eu quiser processar esses dados de alguma forma, eu faço. Ou se você quiser guardar esses dados de alguma forma, você pode guardar. E aqui é o lembrete de serviços, né, e despesas que você queira que ele que lembre. Então, por exemplo, eu gosto de colocar ali que ele me lembre para fazer a troca de óleo ou fazer a revisão da moto. Você coloca o que você quer e aí você pode definir como se fosse uma agenda mesmo, né? E aí você coloca as informações, a data, se você quer que repita ou não repita. Isso é muito interessante porque às vezes você tá no fluxo ali do dia a dia, você acaba esquecendo, recebe uma mensagem, fala, eu preciso trocar o óleo da moto, preciso fazer determinada revisão. E é isso, para vocês terem uma ideia rápida do abastecimento aqui, por exemplo, esse abastecimento que eu fiz nessa ocasião, ele foi feito nesse posto Lavacar, botei 6 litros de gasolina e fez uma média de 22,77 km por litro, gastei R$ 31 e ele vai te dando essas médias conforme você vai preenchendo. Informaçãozinha rápida que a gente acaba fazendo esses cálculos na mão para saber a média e ajuda bastante. O próximo aplicativo, e é o que eu uso muito, 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 principalmente no Rio de Janeiro, que é repleto de radar para tudo quanto é lado. Quando a gente está rodando aqui pela Barra da Tijuca e Recreio, chega a ser até irritante de tanto radar que isso fica apitando no ouvido. É o Radar Droid. Ele tem essa versão que eu uso, é a versão paga. A versão paga ela é vitalícia. Quando eu fiz, sei lá, já tem uns 3, 4 anos, não sei se mudou o preço, era R$ 28 e é vitalícia, paga uma vez só. A vantagem é que você pode usar um widget na sua área de trabalho do telefone, né? E você pode fazer a ativação rápida dele, tem mais alguns outros recursos interessantes, mas para vocês testarem, dá para se usar a versão gratuita. O legal é que você pode baixar todo o mapa de radares, então ele te dá um mapa de radar muito atualizado. Eu fui e voltei de Brasília, não tomei uma multa de excesso de velocidade ou qualquer outro tipo de multa por causa do Radar Droid. Então eu botava ali o fone no ouvido, deixava ele ficar quietinho. Quando está chegando perto do radar, ele te avisa. Você pode ver o mapa e navegar através dele também. Então, algumas configurações básicas, eu resolvi colocar essas informações. Assim, esse aqui é um aplicativo que vale a pena pegar e fuçar ele, tá? Porque as configurações vão de acordo com o gosto da pessoa. Essa daqui é como eu tenho a versão paga, mostrando para vocês que você consegue baixar um mapa de radares, né? E ele mantém atualizado. O que acontece de ter radar novo e às vezes ele não pegar. Foram poucas as vezes que aconteceu isso comigo. Mas o que acontece mais é de não ter um radar e ele avisar. O que é melhor, né? É melhor pecar pelo excesso do que você ele apitar te dizendo que tem um radar e acabar não tendo mais o radar do que o inverso, né? Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu fiz a atualização dele foram 48.808 radares importados. Então dá para ver, e isso o Brasil inteiro, né? Então não dá para se ver, né, a quantidade de radar que tem. Isso é a única coisa que funciona bem nesse país. E eu resolvi botar esse print aqui para vocês verem algumas configurações que eu utilizo, né? Nada muito complexo, mas por exemplo, eu gosto que ele me avise. Você pode colocar que ele te avise com uma distância maior do radar. Eu acho chato porque ele fica apitando no ouvido, então eu coloco com uma distância de 500 metros e se você estiver acima da velocidade, ele faz um alerta diferente no teu ouvido, ele indica que tem um radar próximo, e se você está acima da velocidade daquele radar, ele dá um alerta diferente no seu ouvido, então você consegue reduzir. Dá tempo, 500 metros é o suficiente para você, né, identificar ouvir e conseguir reduzir a velocidade. Claro que se você não estiver andando que nem um louco, né, 299. E é bom,
basicamente o Radar Droid é isso, você pode navegar por ele, eu recomendo que você baixe esse aplicativo. Bom, como o nome já diz, Radar Droid, ele só tem para Android. Então eu recomendo que você baixe esse aplicativo, dá uma brincada com ele, dá para ele ativa automático quando você começa a andar. Eu tirei essa opção porque eu gosto de ativar ele só quando eu quero. Se alguém tiver alguma dúvida de configuração, como eu fiz a configuração do meu, que para mim é o que está me atendendo, bota aí no comentário que eu respondo. E o próximo é o The Weather Channel. Eu, durante um longo período, fiquei procurando aplicativos bons de previsão do tempo, né? Porque a gente gosta de. É óbvio que se você está andando de moto e pega uma chuva, você vai ficar na chuva, mas você quer sair com tempo bom, você gosta de ter uma previsão boa. E nenhum deles são 100% assertivos, né? Como se diz, é uma previsão do tempo. Mas esse do Weather Channel foi o que eu mais gostei. Ele tem a versão paga dele, a versão gratuita, a única diferença é que ele tem um monte de propaganda, a versão paga dele é 3 e pouco por mês, não vale a pena, você pode usar a versão gratuita, a diferença é que ele fica com uma propaganda na tela que não incomoda em nada, mas é um aplicativo de previsão do tempo como todo qualquer outro, só que para mim eu testei vários e eu acho que esse foi o mais assertivo, na minha opinião. É o que tinha a probabilidade de acerto, que teve a probabilidade de acerto maior. E tem, bom, os recursos básicos de qualquer aplicativo desse. Eu resolvi falar sobre ele muito mais porque eu gosto dele. E tem essa parte aqui que é uma parte que eu gosto bastante, que é você vê, né, você consegue ver, você bota para rodar essa animação e ele vê para onde que está a nuvem de chuva. Então vamos supor que você quer ir para um determinado caminho, você está viajando e você coloca essa nuvem de chuva, você coloca para ver a nuvem de chuva e aí você vê que em determinado horário, se você sair, sei lá, meia hora, 40 minutos antes, você consegue ficar na frente dessa chuva, dessa nuvem de chuva e evitar que você pegue a chuva. Enfim, é uma parte que eu acho bem interessante do aplicativo. E foram esses os apps. E esse aqui, cara, ele não tem nada demais, mas é só o que eu gosto de usar. Então é isso, foram esses os apps que eu separei, são os apps que eu gosto, que eu uso bastante, voltado para isso. Se tem algum que você gosta e que eu não falei aqui, que acha que vale a pena, coloca aqui embaixo, de repente eu faço um outro vídeo falando sobre, mas coloca aqui embaixo quais são os apps que você usa para andar de carro, de moto, dá uma dica, ajuda a gente. E dá uma dica aqui se faltou algum, se você já conhecia algum desses aqui, me fala se já usa, se gosta, e se faltou algum, coloca aqui porque eu quero testar. E aproveitar que a gente está nesse período em casa aí, fazer esses tipos de vídeo. Se você quiser que eu fale sobre algum outro app específico, alguma coisa diferente aí que seja motovlog, escreve aqui embaixo. Se você chegou por acaso aqui no canal, dá uma força, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele Paranauê que todo mundo fala. E um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!